Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Augusto Cury para a gente entender de verdade o que significa ser forte e confiante. Bom, a gente já começa com essa frase que resume um sentimento que o Augusto Cury aponta como central, sabe? É o paradoxo da pessoa que parece super forte por fora, mas que por dentro tá completamente esgotada. Uma sensação que, poxa, muita gente conhece de perto, né? Então vamos começar por aí. Vamos dar uma olhada nos sintomas dessa força que, em vez de nos dar poder, acaba sugando toda a nossa energia. É aquela coisa, né? A pessoa sorri, trabalha, cuida de todo mundo, passa aquela imagem de que dá conta de tudo, que tá sempre ali disponível, com um sorriso no rosto, não importa o que aconteça. Só que, por dentro, a história é outra. A alma tá gritando em silêncio. É um contraste brutal, né? É uma luta interna contra um cansaço que parece que nunca vai embora. Sabe aquela exaustão que nem uma boa noite de sono resolve? Pois é. E aí o negócio fica sério. Esse fardo todo vira um peso real, físico e emocional. Chega num ponto que, nossa, até respirar dói. É o peso de sustentar tudo e todos que acaba afetando o corpo, a mente, a alma. Mas é aqui que vem a grande virada de chave que o Curry propõe. Ele diz o seguinte: você não está quebrada, está em construção. Ou seja, essa dor toda não é um defeito, não é uma falha, é um processo. O que machuca hoje, segundo ele, é o que vai se transformar na nossa maior fonte de sabedoria amanhã. Ok, então com essa ideia em mente, vamos avançar um pouco e entender como isso muda completamente a nossa definição do que é ser forte de verdade. O Curry, basicamente, desmonta aqueles mitos que a gente sempre ouviu sobre força. A ideia de que ser forte é aguentar tudo o tempo todo, ele diz que não. A verdade da força é saber a hora de parar. Ou que ser forte é nunca cair, que nada, é levantar depois de cada tombo. E talvez o mais importante, não é sobre não sentir dor, é sobre sentir absolutamente tudo e mesmo assim escolher seguir em frente. Isso sim é resiliência. E essa força de verdade, ela não vem dos aplausos, sabe? Não depende de alguém de fora falando, nossa, como você é forte. Ela nasce justamente naqueles momentos em que a gente escolhe se levantar, mesmo quando ninguém tá vendo. É uma construção interna. Agora a gente entra numa parte que é fascinante. É o jeito como o Cura enxerga a nossa mente. Ele diz que ela não é nossa inimiga, de jeito nenhum. Ela é, na verdade, uma aliada superpoderosa que, na maioria das vezes, só está mal treinada. E, para treinar a mente, ele traz esse conceito poderoso, o de ser o diretor ou a diretora da própria mente. Pensa só, em vez de sermos reféns dos nossos pensamentos, a gente se torna roteirista da nossa história. Assume o comando e decide quais cenas mentais merecem ficar e quais a gente vai cortar. É transformar os pensamentos em nossos aliados. Isso nos leva a outra ideia fundamental. As emoções não existem para nos destruir. Muito pelo contrário, elas estão aqui para nos ensinar alguma coisa. A grande sacada é parar de tentar sufocar o que a gente sente e começar a ouvir, a interpretar a mensagem que cada emoção traz. E olha que interessante. Cada emoção é tipo uma mensageira, né? A tristeza, por exemplo, ela aparece para mostrar que algo importante foi perdido. A ansiedade é um sinal de que estamos tentando controlar o incontrolável. A culpa vem para lembrar que agimos contra nossos próprios valores. E a vergonha, ela sussurra que estamos medindo nosso valor pela régua dos outros. Ser forte não é não sentir, é entender o que se sente. E já que estamos falando sobre sentir, isso nos leva direto para um outro ponto essencial: o poder da vulnerabilidade. Um conceito que, nossa, como é confundido com fraqueza, não é mesmo? Por que será que é tão difícil aceitar ajuda? O Cury joga essa pergunta no ar para a gente pensar nesse condicionamento profundo que a gente tem, essa cultura da autossuficiência. De onde vem essa ideia de que temos que dar conta de tudo sem ajuda? E aqui ele vai direto ao ponto, especialmente para muitas mulheres. Ensinaram que a mulher forte não depende de ninguém, que ela tem que ser o exemplo, o sustento, a rocha inabalável. Só que essa expectativa não é fonte de força, é fonte de sobrecarga, de esgotamento, é como vestir uma armadura que, com o tempo, começa a pesar mais do que a proteger. Por isso essa frase é tão importante. Vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. É uma redefinição total. Vulnerabilidade passa a ser vista como parte essencial de ser uma pessoa inteira, autêntica. Não é um defeito. Na verdade, é ter a coragem de ser imperfeita.
Então, no fim das contas, uma mulher verdadeiramente forte não é aquela que nunca pede ajuda. É aquela que tem a sensibilidade e a coragem de reconhecer quando a alma não aguenta mais sozinha. Saber o próprio limite e buscar apoio, isso sim é um sinal de uma maturidade emocional gigantesca. É um ato de amor próprio. E toda essa jornada de redefinir a força, de treinar a mente, de abraçar a vulnerabilidade, tudo isso nos leva a um lugar muito especial. A paz, que só a autenticidade pode trazer. Mas calma, porque o Cowie já desfaz um engano comum. Paz não é ausência de dor. Não é viver numa bolha, num mundo sem problemas e sem desafios. A verdadeira paz é a compreensão profunda de que dá para atravessar a dor sem se perder de si. É sobre resiliência. É manter o nosso centro, a nossa essência, mesmo no meio da tempestade. É aquela certeza interna de que, não importa o que aconteça, a gente vai saber como se reconstruir. E a confiança, então? Ela não vem de fora, do ambiente. Ela nasce do diálogo que a gente tem com a gente mesmo. A fonte de tudo está nesse mundo interno, e ela é cultivada com autocompaixão e respeito. É sobre como a gente se trata quando ninguém mais está por perto. Para ajudar nesse diálogo interno, ele oferece uma ferramenta, quase um mantra. Eu fiz o melhor que pude com a consciência que tinha. Repetir isso para si mesmo ajuda a transformar os erros do passado. Em vez de uma prisão, eles viram uma escola. É se dar a permissão de seguir em frente, sem carregar aquele peso todo da culpa. E para fechar, fica essa pergunta, que é realmente transformadora. E se a verdadeira força fosse, na verdade, aprender a ter compaixão por si mesma? Uma reflexão que muda tudo, né? A força deixa de ser sobre resistir ao mundo lá fora e passa a ser sobre um ato de gentileza com o mundo que existe aqui dentro.